Ei, nós estamos nessa nossa aventura vendo sobre o renascimento. E agora nós estamos vendo sobre esse renascimento cultural e renascimento científico. Professor, o que é isso? Cultura, ciência, arte, questionamento da igreja. O que é isso que o senhor trouxe para a gente? Que a gente fica aqui, porque nós nunca vimos essa questão, alguns alunos estão ali. Ainda agora eu estava no chat conversando aí com alguns professores presenciais de vocês. Que eu paro aqui enquanto vocês fazem atividade, eu fico ali no chat ali conversando com alguns professores. E eu estava conversando com eles justamente sobre essa questão. Porque nós vamos fazer a revisão e vocês vão fazer a atividade. E aí os professores, nesse momento, eles vão nos passar algumas dúvidas e tudo, enquanto vocês estão fazendo a atividade. Lembrando que tem um texto complementar. Lembra do texto complementar que eu passei para vocês? Não deixe de ler esse texto complementar, hein? É importantíssimo, tá certo? Porque nós estamos na nossa aventura na história, na tela para vocês, aula de número 2, aula de número 19.2 aí, falando sobre o renascimento cultural e científico na Europa. Vamos ver primeiramente o cultural. O cultural, nós temos essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. Entre elas, nós temos essa mudança na cultura e na ciência chamada renascimento cultural e científico. O que renasceu mesmo? O que renasceu, é bom nós entendermos que esse renascimento ele não está lá no campo, não está lá no feudo, não está lá nessas estruturas antigas, não. Mas ele está dentro da parte urbana que vai reaparecer. A cultura ligada às cidades, é uma cultura ligada ao comércio, é uma cultura ligada à vida intelectual, à apreciação artística, assim mesmo como era a cultura na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na chamada Antiguidade Clássica. Então, nós temos aqui a Antiguidade Clássica. Qual foi o auge do Renascimento? O Renascimento ele vai ser dividido em 500, 400, 300. Então, mas o auge dele mesmo vai ser o seu início. As pessoas saíram lá do Império Bizantino, entram ali na Itália, e esse renascimento no âmbito cultural vai ocorrer nessa parte urbana com o renascimento comercial. Esses artistas, esses pensadores renascentistas, eles vão desenvolver uma característica chamada humanismo. O ser humano ele passa a ter uma importância. Se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma importância perante a Deus. Ele não é um ser descartável socialmente, culturalmente, cientificamente. A revalorização da antiguidade clássica. Nós temos aí os cientistas como Leonardo da Vinci, ele era tanto da cultura quanto da ciência, mas nós temos Nicolau Copérnico, Paracelso, Miguel de Cervé, Galileu Galilei, porque a gente entra dentro do antropocentrismo e a ciência. Como é que está essa relação entre antropocentrismo e ciência? Homem, no centro das atenções. Na ciência, o Renascimento foi marcado pelo espírito crítico, racionalista, disposto a experimentar hipóteses e eliminar livremente problemas. O uso da pesquisa e investigação como método de produção do conhecimento científico. Pesquisa, gente. Investigação. Não é só pela fé. Eu preciso pesquisar, eu preciso investigar. Tanto é que nós vamos nos deparar com grandes avanços na astronomia, na medicina, na matemática, na física, na química e na biologia. Na medicina, eles vão começar a estudar, escondido da Igreja Católica, o corpo humano. O que hoje é natural na faculdade de medicina, mas naquele momento não era. O desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente de observações astronômicas. Lembra aí das observações astronômicas para ver a movimentação dos astros, perceber que os astros giravam, a Terra girava em torno do Sol. E aí nós vamos ter um embate grande entre fé e razão. As explicações religiosas sem fundamento científico, elas vão sendo substituídas pelas explicações científicas.
Nós temos um embate entre geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro do universo, pelo heliocentrismo, que dizia que era o Sol. Então, os fenômenos naturais, eles ganham novos argumentos racionais. E isso foi que nós vimos na nossa aula, mas vocês têm uma atividade para fazer. Façam a atividade que eu já volto, tá bom? Quer dizer que isso surgiu dúvida. A professora entrou em contato aqui no chat comigo, eu estava conversando justamente com ela, e ela estava na dúvida, professor, como é que se dá essa questão, qual é a relação entre essa questão das grandes navegações com as descobertas? Ela fazia esse apanhado, porque ela disse, eu falou na aula aí, mas ficou meio em dúvida aqui com o nosso aluno. As grandes navegações, elas só foram possíveis devido à ciência ter desenvolvido o astrolábio, a bússola, o quadrante, instrumentos de navegação. Só assim as pessoas elas poderiam ir para o alto mar e não se perder. Os astros começaram a ser estudados através da ciência, então as pessoas começaram a medir a altura dos astros. Ou seja, eu estou navegando aqui, eu estou indo para cá, aí eu olho para o lado. Se a estrela está subindo muito em relação ao horizonte, naquele horário, significa que eu estou me aproximando. Se a estrela está diminuindo demais, eu estou me afastando. Então, eu media sempre para poder ter um norte. E quem dizia o meu norte era a minha bússola, que sempre apontava para o norte. Então, se eu queria ir para o sul, o norte sempre na bússola tinha que ficar à minha costa. E eu teria que ir para o sul. Se eu queria ir para o leste ou oeste, a bússola que me dizia onde era o leste ou oeste. Só para vocês terem uma ideia do que era, como a ciência ela está dentro desse processo das grandes navegações. A arte, a cultura, a escultura. De que forma, quando se pinta o nascimento de Vênus, a escola de Atenas, você está pintando coisa lá da antiguidade, você está buscando as questões da antiguidade e trazendo para a idade moderna. Olha como isso é um avanço no pensamento. Avanço esse que vai mexer com a igreja. A Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai ser abalada com isso, abalada com a burguesia que começa a ter lucro e abalada com a religião, com a reforma protestante de Martim Lutero, que vai reaparecer neste momento, como uma nova concepção religiosa. Renascimento. Na tela para vocês, questão de número 1. Uma importante atividade intelectual desenvolvida por Galileu Galilei no século XVII foi objeto de controvérsia, sobretudo nos meios da Igreja Católica. A ideia de que o conhecimento se reduzia à constatação da existência, penso logo existo. A análise do mundo animal como um espaço intermediário entre a física e a psicologia. A utilização de experimentos na investigação da verdade científica. A ideia de que a origem do conhecimento está na dúvida metódica. Ou o princípio de que a matemática atrai a matemática na razão inversa de suas massas. Meu Deus do céu! A questão está falando de quê aí, hein? O que é verdade? O que nós dissemos que é verdade hoje é aquilo que nossos sentidos nos traz como verdade. É o que nós conseguimos enxergar, ouvir, sentir, apalpar. Tato, olfato, visão, audição, paladar. É o que nos traz a verdade. Mas a verdade científica é uma verdade que não é só de você acreditar. Você precisava comprovar. Você precisava experimentar. Você precisava testar. E é isso que a ciência fazia. Experimentava, investigava, para chegar
a tão conhecida verdade científica. E Galileu Galilei, ele tentava chegar a essa verdade científica. De que forma? Testando, observando. Na tela para vocês. Resposta correta, letra C. A utilização de experimento na investigação da verdade científica. Vamos lá para a próxima. Revolução científica ocorrida na Europa moderna entre os séculos XVI e XVII caracterizou-se por... E aí? Qual a questão aí? Revolução científica ocorrida na Europa entre o século XVI e XVII caracterizou-se por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental, reforçar a concepção antinaturalista sugerida nos primórdios do Renascimento, comprovar a tese de um universo geocêntrico, contrária à explicação tradicional aceita pela Igreja medieval. Não, a Igreja medieval que achava que o universo era geocêntrico. Não, o Renascimento científico, a Revolução Científica dizia no heliocentrismo, que o Sol seria o centro do universo. Olha meu Sol que bonitinho aí. A cabeça do Sam aí, ó, no Sol. Vamos até dar um sorriso aí pro Sol. Negar os valores humanistas, fortalecendo assim as ideias racionalistas. Será que eles negavam os valores humanistas? Confirmar os fundamentos lógicos e empiristas da filosofia escolástica da Idade Média e sua crítica aos dogmas católicos medievais? E aí? A filosofia escolástica, o professor Hélio, o professor Luciano vão trabalhar com vocês em filosofia, tá? Que é a filosofia medieval. Mas assim mesmo como a questão número 1 fala, a questão número 2 também fala sobre ciência experimental. O espírito crítico, o homem, através da ciência experimental, ele traz o espírito crítico. E essa era a base do século XV e XVI. Criticar, experimentar, ver de que forma isso pode acontecer. De que forma isso vai estar acontecendo? Ciência experimental. É aí que eu falo, aluno. A ciência, ela vai entrar em combate ao dogma. A crença sem precisar comprovar. Letra correta é a letra A. Acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Vamos para a terceira aí. A terceira, ela fala o seguinte. Os cientistas da época do Renascimento organizaram suas pesquisas através da observação e experimento capazes de suscitarem novas questões científicas e elaborar outras formas de conhecimento. Historicamente, essa nova atitude com relação ao mundo estabeleciam um grande marco na produção do saber. Afinal, através da razão, o homem desse tempo afirmava o dogmatismo cristão e defendia o geocentrismo, rompia com o monopólio do pensamento copernicano que defendia o heliocentrismo, provavam que a vida era originária dos primatas e que a fé sobrepunha a razão, conseguiram aproximar a igreja de seus dogmas da razão, rompiam com o monopólio do conhecimento exercido pela igreja ao longo da Idade Média. Então, o texto fala aqui, os cientistas da época do Renascimento organizavam suas pesquisas através das observações e experimentos capazes de suscitar novas questões científicas e elaborar outras formas de conhecimento. Historicamente, essas novas atitudes com relação ao mundo estabeleciam um grande marco na produção do saber. Afinal, através da razão,
o homem desse tempo. O homem desse tempo, justamente, ele está renascendo a sua forma de pensar. Ele está se contrapondo à forma de pensar da Idade Média. A forma de pensar da Idade Média era uma forma dogmática. Era uma forma geocêntrica. Era uma forma que dizia que a Terra era plana. Era uma forma que dizia que não existia vida abaixo da linha do Equador. Era uma forma que dizia que os mares, por a Terra ser plana, tinham um dragão para comer as embarcações que se aventurassem. Era uma forma de pensar aonde um meteorito batendo na camada de proteção da Terra era uma estrela caindo e era o fim do mundo, uma chuva de meteorito. Era o trovão que era explicado pela fúria de Deus, o raio. Então era uma forma dogmática ligada à religião. Agora nós estamos mudando essa forma. Novas questões, nova experimentação, nova forma de saber. A produção do saber ela está sendo formatada de uma nova maneira. E que maneira é essa? Na tela para vocês. É justamente uma maneira que rompe com o monopólio do conhecimento exercido pela Igreja ao longo da Idade Média. E claro, não podia faltar, se liga no Enem. Se liga no Enem, ele traz o seguinte: Leonardo da Vinci é um representante do homem moderno, renascentista. Foi um cientista e um artista. Sobre a arte renascentista, é correto afirmar que, como eu falei para vocês, ele era um cientista e também um artista. Leonardo da Vinci era completo, gente. Letra A. A utilização da técnica de aquarela na pintura foi dominante em toda a Itália e proporcionou uma melhor compreensão do mundo. Será que é a aquarela que está dominando a Itália? Foi valorizada pela burguesia. Entretanto, não adquiriu prestígio social. Sobre a arte renascentista, é correto afirmar que, será que ela alcançou prestígio social? Será que ela foi valorizada pela burguesia, essa classe social emergente nas cidades? Foram experimentados novos materiais, como tinta a óleo e a pintura sobre tela, em substituição à pintura de mural e a utilização de novas técnicas como perspectiva. 3. Foram experimentados novos materiais como tinta a óleo e a pintura... Ah, dali está repetido. Aqui, tá, a 3 já está lá, atrás. Teve suas primeiras manifestações no norte da Itália com Giotto. Suas primeiras manifestações. Abordou temas como a dignidade, a individualidade e a racionalidade do homem. Estão corretas apenas... Quais estão corretas? Será que é assim que está correta? Abandonou temas como dignidade, a individualidade e a racionalidade do homem? Abordou, com certeza essa está correta. A 4, será que está correta? Teve sua primeira manifestação no norte da Itália com Giotto? Sim, gente. É lá na Itália que isso inicia, esse renascimento inicia. E Giotto, que vai ser um grande pintor renascentista, inicia essa saga. Foram experimentados, vamos lá, para cá, está aqui a terceira. Foram experimentados novos materiais como tinta a óleo. Foi, gente. Não era utilizado. Até então utilizava muita aquarela, agora a tinta a óleo é experimentada. Pintura sobre tela, que não era tão utilizada, agora passou a ser utilizada. A pintura sobre tela, nós temos lá a representação, o nascimento de Vênus, que nós vimos nessa aula.
em substituição à pintura e mural. Pintura e mural é como se fosse... Lembra da Escola de Atenas? A Escola de Atenas é uma pintura e mural. E a utilização de novas técnicas como perspectiva, claro, escuro, fundo, 3D, dentro da perspectiva. Então, a resposta correta é justamente a letra D. A 3, a 4 e a 5 estão corretas. E chegamos ao final de mais uma aventura. Chegamos ao final de mais uma aventura, mas eu espero vocês na nossa próxima aula. Não perca. Até lá!